O que você precisa deixar? Hoje eu quero conversar com você sobre um homem que decidiu confiar na voz do Senhor, na direção que Deus estava dando para ele, e ele deixa tudo para trás para seguir em busca daquilo que o Senhor havia dito para ele que daria e que faria nele. Gente, aqui continua quente, tá? Então, vocês vão continuar me vendo assim, sabe? Com essa exposição toda aqui, porque tá muito quente. E aqui tem chovido. Então, em vez de melhorar, sabe? Fica muito abafado. Então, acaba esquentando ainda mais. Mas amém, né? Deus vai dando graça pra gente. Essas blusinhas de alça que ajuda bastante. Ameniza um pouco o calor, mas tá quente. Então, mas vamos lá. Eu quero hoje falar com você sobre Leclerc. Quero falar com você sobre Abraão. E eu faço essa pergunta para você: o que você precisa deixar? O que você está tentando trazer para o novo que Deus quer te introduzir e que isso tem gerado fadiga, cansaço, desgaste emocional, desgaste físico? Eu quero que você pense sobre isso. E a palavra que eu quero ler com você está lá no livro de Gênesis 12, né? Eu acredito que você conhece, né? Ela é uma das palavras assim que é mais citada no meio cristão, né? É a saída de Abraão, é o chamamento de Abraão, é a promessa que Deus faz para Abraão. E Gênesis 12:1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E aí os demais versículos, né, eu creio que muitos de vocês conhecem, onde ele diz, né, farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, né, tem toda essa promessa em volta, né, desse chamamento de Abraão, mas o que eu quero mesmo hoje conversar com você, falar com você sobre isso, né, é justamente o 12:1, aonde o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Sai de tudo isso que você considera importante e vamos para uma terra que eu vou te mostrar. E essa palavra, o conceito, né, hebraico para essa palavra, sai da tua terra, né, é o conceito de Leclerc. Leclerc, né, ele pode ser lido como sai de ti para ti mesmo. E essa palavra, o Senhor me deu essa palavra no ano passado, no mês de agosto. E eu estava vivendo ainda aqueles processos, né, que eu já tenho comentado com vocês aqui nos vídeos, quando o Senhor ele ministrou essa palavra ao meu coração, né. No momento, assim, eu apenas entendi como uma palavra que o Senhor estava me dando, eu não dimensionei ela, eu não tive a noção exata, né, do que aquilo significava, porque eu estava muito envolvida com a minha dor ainda. Eu ainda estava ainda muito chorosa, fragilizada com toda a questão emocional que eu estava vivendo, né? Eu estava naquela fase muito forte de não aceitação, sabe? De sentindo falta do meu rosto. Eu olhava no espelho e eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me ver. Então era como se tivesse uma outra Eliette ali e que eu não estava reconhecendo aquela mulher. Tinha a questão também que, né, eu já comentei com vocês que eu chorava à toa, né? Eu estava muito fragilizada. E essa mulher, ela era diferente para mim, ela era estranha para mim, porque eu sempre resolvi as minhas coisas e as minhas dores, né? Os processos da vida, eu sempre resolvi eles de uma forma muito racional. Então, assim, me pegar numa situação daquela, para mim, estava muito difícil de equilibrar. E eu lembro que um dos meus questionamentos muito assim, que eu trazia muito para o Senhor era: Pai, o que está acontecendo comigo? E
me questionava também, Liette, por que você tá assim? Então, assim, o tempo todo foram dias e dias em que eu me pegava fazendo essa pergunta. E aí o Senhor me trouxe essa palavra, né? Lech lecha, sai de ti para ti mesmo, né? Lech lecha, né? É essa ideia de que faça uma introspecção, faça uma análise, sabe? Faça uma investigação minuciosa e deixa sair, deixa fluir. Sabe aquela ideia da libélula, que eu já comentei com vocês aqui num vídeo, que eu fiz um vídeo só para isso, né? Só com esse assunto, né? Só com essa experiência da libélula, em que ela entende o tempo do Lech lecha dela, ela entende o tempo da transformação, da metamorfose, e o que ela faz? Ela sai da sua terra, ali do fundo das águas, o lugar que ela conhecia com muita clareza, que ela tinha domínio, que ela sabia onde buscar seu alimento, que ela sabia o local, os esconderijos, né? Porque por ser um inseto, ela era alvo, né? Então ela conhecia muito bem aquele ambiente. Então, quando chega o Lech lecha dela, quando chega o tempo em que ela precisa, sabe, deixar sair de dentro de si o verdadeiro, aquilo que de fato estava lá escondido, guardado e que precisava trazer à tona, ela sai. Ela sai dali, assim como Abraão, que sai da sua casa, da segurança, né, da companhia ali dos seus pais, da segurança de ter um lar fixo. Ele sai da sua parentela, sabe, daquela coisa dos costumes, das tradições, sabe? Ele sai desse lugar para ir para onde? Para ir em busca de uma terra que o Senhor falou para ele que tinha para dar para ele. E para mim, depois de bastante tempo que eu havia escrito essa palavra, que eu havia, né, recebido essa palavra, é que eu fui entender que o Senhor estava me dizendo, Eliette, é o tempo da Eliette sair de dentro da Eliette. É o tempo do novo para você. É o tempo de deixar para trás esse lugar de dor que você está vivendo e que está se tornando cômodo para você. É o tempo de você sair dessa terra, sabe? Dessa cultura de dor, dessa cultura de indignação. É o tempo de você sair da parentela, sabe? Dessas tradições, desses costumes, de tudo isso aí que você está vivendo e entrar num novo tempo, entrar numa terra. Então, querido, o Senhor trouxe para mim, sabe, esse entendimento. Tem uma terra que você precisa entrar, Eliette. Mas antes você precisa deixar essa terra. Então, tem uma terra que você precisa entrar. E tem uma terra que você precisa deixar. Porque você não vai conseguir entrar no novo de Deus trazendo bagagem, trazendo peso, trazendo as suas frustrações lá do seu passado para esse novo, porque não cabe, tá? Não cabe, não vai caber, você não vai dar conta de entrar, de introduzir. Abraão, ele sai da casa do seu pai, ele sai da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, e ele traz Ló. E nós sabemos, né, o que causou, né, a presença de Ló ali junto com Abraão, né? O que aquilo causou? Causou confusão no meio, né, entre os pastores de Abraão com Ló. Abraão se envolve em uma guerra para poder defender resgatar, na verdade, o seu sobrinho Ló, quando Sodoma e Gomorra é invadida e outras cidades vizinhas são invadidas. Então Abraão teve que se envolver numa guerra, correndo o risco, né, de perder a vida, correndo o risco de perder a sua casa, a sua família, de perder pessoas. Então,
a presença de Ló na vida de Abraão trouxe alguns transtornos que Abraão poderia não ter passado por aquilo. E a palavra diz que quando Ló e Abraão se separam, então o Senhor aparece a Ló. Amada, muitas vezes nós trazemos bagagem velha do nosso passado tentando entrar no nosso presente, que impede o Senhor de trazer, de se revelar a nós, que impede o Senhor de nos dar direções claras, porque está ali, sabe, atuando como uma barreira, impedindo de fato que Deus nos apareça e nos traga direções claras. Então, o passado, querido, ele deve ser um ponto de referência apenas para você fazer uma visita, isso de forma intencional, sabe? De forma intencional, de forma estratégica, aonde você vai lá atrás para pegar alguma para pegar, né? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra aqui, gente. Para pegar recursos, eu vou usar essa palavra, para que você possa continuar construindo o seu futuro. Fora isso, o passado, ele tem que ficar no passado, ele não pode andar no seu presente e nem direcionar para o seu futuro, porque você não vai dar conta. Você não vai dar conta de se mover, você não vai dar conta de de crescer nesse lugar, porque terá sempre alguma coisa te puxando para trás, te impedindo de avançar, sugando as suas energias, né? Te deixando cansado. Então, o foco é o futuro. E as ações usadas para transformá-lo, sabe? Nós não podemos botar os nossos olhos lá no passado. Se Abraão, ele em algum momento ele começasse a lamentar a casa do pai, a lamentar, né, a sua terra, como a gente vê o povo quando sai do Egito e eles estão ali no deserto, a palavra diz que em algum momento eles começam a sentir saudade do Egito, da terra. E eles começam a sentir saudade, sabe, das tradições do Egito. E eles começam a ter falta, sabe, dos benefícios que eles achavam que tinha ali no Egito. O que era um engano, porque eles eram escravos. Eles não eram donos de nada, eles eram escravos. E às vezes nós estamos assim, começamos a lamentar, né, o nosso passado, achando que alguma coisa de útil, né, que nós devemos ir lá para buscar. Amado, foca no futuro. Viva o seu presente e foca no futuro. Foca naquilo que você precisa alcançar. Abraão, ele tinha uma promessa e ele precisava alcançar essa terra do qual o Senhor prometeu para ele. Então, você precisa abrir mão do seu passado para você conseguir entrar no seu futuro. Porque enquanto você estiver em cima do muro, você não consegue alcançar, acessar aquilo que Deus já preparou para você. Deus havia preparado uma terra para Abraão. E Abraão, ele começa a caminhar em direção a essa promessa. E eu pergunto para você, você tem caminhado em direção a uma promessa de Deus para sua vida, ou você tem caminhado em direção ao seu passado para ficar se alimentando daquilo que está lá no passado, que já deveria ser enterrado? Pense sobre isso. O que você está carregando que te impede de desfrutar daquilo que o Senhor prometeu para você? O que te impede, o que você carrega que te impede de cumprir o seu propósito? O que você está fazendo hoje contribui para o seu propósito? Lei Clerá, ele é um convite à autoavaliação. É um convite a essa minuciosa avaliação que nós precisamos fazer, essa investigação interna que nós precisamos fazer,
onde as nossas crenças elas precisam ser ressignificadas, onde a nossa orfandade precisa ser confrontada e a nossa missão restaurada. Então, amado, Lake Lehigh para você. Faz essa viagem para dentro de você. Tira um tempo e começa a fazer essa investigação. Começa a fazer essa viagem interna, essa autoavaliação. Pergunta ao Senhor se você, nessa jornada até agora, o que você tem trago junto a você que tem desviado a sua atenção, que tem sugado as suas forças, que tem te paralisado no meio do caminho, que tem desviado você do seu propósito. Lake Lehigh, ele sai de ti para ti mesmo. Em outras palavras, sai por você. Faça isso por você. Amado, se dê a oportunidade de entrar no novo de Deus. Se dê a oportunidade de aprender algo novo, de viver algo novo. Eu quero compartilhar com você que dentro dessa ideia de aprender algo novo, como eu já comentei com vocês, né, em alguns vídeos atrás, eu tinha assim uma ojeriza muito forte com relação, né, ao coaching. Continua ainda tendo, mas hoje eu já consigo sabe, pensar nessa ideia com mais leveza, porque antes era totalmente rejeitada por mim. E aí eu comecei a me envolver com algumas pessoas que fazem coaching, né? Eu não faço, mas algumas pessoas que fazem e tal, e aí elas começaram a falar comigo de algumas ferramentas, né? E eu né? Eu tenho uns projetos, né, de estudo que há muitos anos o Senhor vem ministrando no meu coração e eu entendo que agora é o tempo de eu começar a colocar, a trazer, sabe, para fora esses projetos e colocar em prática. E eu estava orando um tempo atrás, né, buscando a Deus direção e falando com o Senhor, eu falei, Pai, eu não estou sabendo, trazer para o papel, colocar no papel essas ideias, eu não estou sabendo montar esse projeto. E eu queria que o Senhor me ajudasse, me desse uma direção, me desse uma luz. O sol está escorrendo aqui atrás. Né? Que o Senhor me desse uma direção, me dê uma luz, me dá uma palavra que desencadeie tudo isso. E aí o Senhor falou comigo assim, mas eu já coloquei pessoas na sua vida que estão habilitadas para isso, que sabem muito bem como fazer isso aí que você precisa. E aí na hora eu falei, meu Deus, eu falei, bem feito, Eliette, quem manda também você ficar aí cheia de preconceito, né, com essa religiosidade toda, né? E aí eu comecei a pedir ajuda, sabe, deixei a minha ojeriza de lado e falei, né, para com isso. E deixa eu me permitir aprender algo novo. Eu não preciso fazer como muitos, porque hoje eu já entendo que tem muitos coaches que são homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um trabalho sério, sabe? Que usam a palavra de Deus realmente como uma ferramenta que deve ser usada para trazer libertação, para trazer transformação para algumas vidas, e não simplesmente com o intuito, sabe, de benefício próprio. Então, eu coloquei a minha ojeriza de lado e eu procurei uma pessoa que eu me identifiquei com ela e eu, né, coloquei para ela esses projetos e aí ela tá me ajudando a montar esses projetos e eu vou falar para você. Ela me falou de coisas que eu nem sequer imaginava que era necessário aquilo. Na minha mentezinha brilhante, sabe? Eu só precisaria escrever tudo aquilo ali, convidar pessoas, trazer essas pessoas para perto, ensinar e amém, tudo bem.
Não, eu aprendi que eu tenho que ser intencional, eu aprendi que as pessoas têm uma dor e que eu preciso, sabe, é, estar atenta a essa dor e mostrar para elas que há solução, que tem solução para aquela dor. Eu falei, gente, isso nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, eu tô contando isso para você, para quê? Para que você entenda e se permita, sabe? Se permita aprender algo novo, se permita, sabe? Viver algo novo. Muitas vezes, por causa da nossa religiosidade, da nossa mentalidade formatada, sabe? Nós criamos padrões de como Deus age. Se Deus não age dentro desse padrão que eu estabeleci, não é Deus. Padrões do certo e do errado, sabe? E muitas vezes nós não paramos para ouvir, para aprender, para ver algo novo. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele estava acostumado com uma cultura, ele estava acostumado com um povo. E aí o Senhor fala com ele, Abraão, eu tenho algo novo para você. Mas esse algo novo, ele não vai caber aqui dentro aonde você está. Então você precisa sair. Você precisa se mover. E Abraão, ele começa a se mover em direção àquilo que o Senhor havia prometido. Vá por você mesmo é o poder de acreditar naquilo em que podemos nos tornar por meio da graça e do amor do nosso Pai. Então, eu faço um apelo para você. Talvez você está aí parado, porque você não quer dar o braço a torcer, porque você, em algum momento, você julgou algo ruim, como algo sem valor, e agora você precisa fazer um caminho de volta para poder reconhecer o valor daquilo ali. Faça isso, querido. Faça isso, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem. Você voltar e dizer, não, isso aqui é importante e eu vou aprender como manusear essa ferramenta para eu poder transformar vidas. Eu vou sair desse lugar porque onde eu estou, o propósito de Deus não vai me alcançar aqui, porque não é aqui que Ele me quer. Então eu estou saindo daqui para ir para uma terra que eu não conheço. Eu estou saindo de mim para mim, eu estou me dando oportunidade, eu estou me dando uma nova chance, porque eu quero cumprir o propósito. E é necessário nós fazermos essa avaliação. Sair, sabe, de mim para mim mesmo. Abraão, ele teve que deixar para trás tudo que era importante para ele. Imagina, Abraão, ele deixa a sua terra, o clima de lá, a comida de lá, sabe? Tudo o que ele gostava. Ele deixa a casa do seu pai, a segurança daquele lá, a segurança de ter alguém confiável por perto. Ele sai do meio dos parentes, dos costumes, sabe? Tudo aquilo ali era importante para Abraão. E tudo isso é importante também para nós hoje. Não é fácil simplesmente abrir mão, né? Como eu falei no vídeo do Manaim, quando eu tive que decidir sair daquela terra, daquela denominação, como que aquilo foi difícil para mim. Porque eu estava acostumada, porque lá eu tinha os recursos que eu precisava para fazer um seminário, para fazer um congresso, para dar um estudo, né? Eu já tinha uma equipe montada, então qualquer ordem que eu desse, qualquer comando que eu liberasse, as pessoas ali naquela equipe, elas estavam ali prontas para me ajudar. Então, assim, não foi fácil, mas eu só passei a experimentar o novo de Deus, eu só passei a entrar, a desfrutar do Rehobote, eu só passei a viver o que eu tenho vivido hoje, depois que eu saí de lá. E como eu falei, nada contra eles lá. Não, eles estão vivendo o tempo de Deus para eles. Mas Deus tinha algo diferente comigo, para mim. Então o Senhor
falou comigo, sabe? Me tirou de lá. Hoje eu entendo que o Senhor me tirou de lá, porque eu também sozinho não sairia, tá? Como eu falei com vocês, era muito para minha cabeça pensar em sair. E eu saí. E hoje eu tenho vivido coisas no Senhor que eu tenho certeza que se eu tivesse lá eu não viveria, porque não era lá que o Senhor me queria. O que o Senhor tinha para fazer na minha vida, do que Ele tem feito agora, não era lá, era cá, do lado de fora. Então, é necessário, sabe, se dar essa chance, é necessário permitir aprender algo novo, é necessário fazer essa autoavaliação, essa investigação minuciosa, é necessário deixar para trás tudo aquilo que tem gerado peso, é necessário, sabe, sair desse lugar para entrar no tempo do crescimento, no tempo novo, deixar coisas que são importantes. É necessário. E aí, o que me chama a atenção nessa história de Abraão é que o fator que impulsiona a coragem de Abraão, sabe, é a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, a voz inconfundível do Senhor, a voz das muitas águas. Abraão teve certeza. Abraão não questionou. Você não vê, pelo menos eu não lembro no momento, se Abraão em algum momento questionou a terra. Ele teve dúvida com relação ao nascimento de um filho porque ele achou que dependia dele, né? E quando nós achamos que as coisas dependem de nós, aí a dúvida bate mesmo, porque a realidade da nossa fragilidade, da nossa impotência, ela vem à tona. Então, nós vemos Abraão seguindo esse plano, sem plano, porque Deus só falou com ele: sai de ti, Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão, com essa atitude, querido, ele abre um precedente sem igual na sua vida e na sua história. E hoje nós conhecemos Abrão, né, que se tornou Abraão porque ele sai do nível de um pai enaltecido, de um pai que não tinha filhos, que havia só promessa, para um Abraão, um pai de grande nação, né? Um homem de gerações, um homem com uma descendência que lá na frente, na saída do Êxodo, essa descendência era enorme. E aí Abraão, ele sai desse lugar para entrar naquilo que Deus havia prometido para ele. Abraão, hoje, quando nós falamos de Abraão, o que nos vem à mente? Abraão, o amigo de Deus. Abraão, o pai da fé. Abraão, aquele que confiou tanto na voz do Senhor que entregou o seu filho para ser sacrificado. Abraão, o pai da descendência de Israel, né? Então, Abraão, o pai de Isaac, o avô de Jacó. Então, quando nós falamos de Abraão, não há como também nós não pensarmos em Deus. E isso o Senhor quer para nós também. Que quando daqui a alguns anos, quando tocar no nome da Eliette, as pessoas associam a Eliette a Deus, ou as pessoas associam a Eliette a filhos, a muitos filhos, sabe? As pessoas associam a Eliette como amiga de Deus, como filha de Deus, e não como alguém problemático, que dava trabalho, bipolar, cheia de problema. Não, eu quero que as pessoas, quando daqui a alguns anos falarem o meu nome, sabe? Não, eu conheci a Eliette, ela era amiga de Deus. Não, a Eliette confiava no Senhor. A Eliette vivia de milagres. A Eliette desfrutava do amor e da bondade do Senhor. Então, querido, L'Éclaireur, ele é um portal, é um convite da eternidade para fazermos parte dos planos divinos do Deus de Abraão. L'Éclaireur
É Deus visitando o nosso cronos, o nosso tempo, para nos levar ao Kairos, ao tempo de Deus, ao tempo da eternidade. Leclerá é um convite aonde Deus diz: deixa sair o novo, deixa, sabe, que o essencial, que a essência, sua essência, venha à tona, para que as pessoas possam ver o que eu fiz de belo. Leclerá é esse convite. Sai de ti. Deixa para trás o seu passado. Não carrega peso. Deixa o peso lá atrás. Sabe, não há necessidade. Jesus já nos fez esse convite. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e você vai poder andar, você vai poder transitar, se mover nesse lugar, nesse Leclerá, nesse portal que o Senhor abre para mim e para você. E eu digo para você, querido, minha querida, é Leclerá para você. É Leclerá. Deus te abençoe.